Distrito Federal. Ontem o IMET registrou temperatura de 35,6 graus no Gama. Foi a mais alta de 2020 até agora, segundo o Instituto. No Parque da Cidade, esse termômetro indicava 37 graus. A umidade relativa do ar chegou a 11%. Paraná. E entre hoje e amanhã as temperaturas podem passar dos 35 graus, alcançar 40 graus em algumas cidades aqui do nosso estado. É um calor extremo. Tocantins. Inclusive tem alerta de ondas de calor para vários estados do país, incluindo o Tocantins. O Tocantins não poderia ficar de fora, Sim. né? De norte a sul do Brasil, uma coisa em comum nesta semana: o calor. Nesta quinta-feira, os termômetros podem bater recordes de temperatura em vários estados, principalmente do centro-oeste. No sudeste, o calor deve ser mais intenso na sexta. Tem alerta, viu? Mas não é de chuva dessa vez, não, é de calor. Até o dia 7 de outubro, o país vai enfrentar uma intensa onda de calor. Intensa mesmo, tá? Temperaturas que podem variar de 37 a 43 graus. Isso em todas as regiões do país, viu? Uma grande massa de ar quente cobre as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e de partes da Argentina e da Bolívia. No centro-oeste, o calor é ainda mais intenso por causa da prolongada estiagem. A estação chuvosa, que já deveria ter começado, está atrasada. O Pantanal vive a pior seca dos últimos 50 anos. O nível do rio Paraguai baixou para apenas 25 centímetros. O normal para esta época do ano é de um nível de quase 3 metros. A estiagem e as queimadas deixaram o Pantanal irreconhecível. Qual é a previsão para os próximos dias? O que explica esse calorão tão intenso ainda na primavera? Por que a chuva ainda não chegou ao centro-oeste? E o que esperar do próximo verão? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran, e nesse episódio a gente conversa com o doutor em meteorologia, Giovanni Dolife Neto, pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Fique com a gente. Giovanni Dolife Neto. Bom, a gente está aqui conversando e olhando para os mapas, né? Para o que os meteorologistas, vocês chamam de modelos do clima. E o mapa que a gente está vendo agora à tarde, na quarta-feira, tem uma grande mancha avermelhada, bem forte, com uma cor bem forte, sobre toda a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. E essa mancha diz respeito ao calor. O que faz que a gente tenha uma onda de calor tão extensa no Brasil nesse momento, fazendo com que as temperaturas em alguns lugares possam chegar nos seus recordes históricos? Bom, isso é uma combinação de fatores. Nós estamos no final do período seco, em toda essa região que você citou, com exceção do sul, sudeste e centro-oeste, vivem o final do período seco. E no final do período seco, coincide com um período de primavera em que a gente tem um aumento da quantidade de energia que a gente recebe do Sol. O Sol vai ficando mais forte, né? Ele é fraco no inverno, tem o máximo no verão, e nessa estação de primavera ele vai ficando mais forte. E a não ocorrência de chuvas faz com que toda essa energia que está chegando a mais do Sol seja convertida em termos de calor. A gente chama de calor sensível, que a gente sente a temperatura. A partir do momento em que as chuvas começarem a acontecer, e isso em média acontece a partir de outubro, segunda quinzena de outubro, então a água da chuva começa a absorver parte dessa energia e as nuvens que causam a chuva filtram também parte dessa radiação do Sol. Com isso, as temperaturas não vão subindo, né, indefinidamente à medida que o Sol vai ficando mais forte, por conta então das chuvas que dão uma amenizada nisso. Se a gente tem um atraso no início dessas chuvas, e a gente está percebendo isso esse ano, esse mês de setembro foi um mês com menos chuva do que o normal. Já era para estar tendo alguma chuvinha, né? E ela não está acontecendo, nem no centro-oeste, nem no sudeste. E o sul também está passando por um período de seca. Na verdade, a seca no sul já vem de 2 anos para cá,
e nesses últimos meses tem continuado com chuvas abaixo da média. A gente vem já de meses de estiagem e agora mês de julho choveu pouco, pelo que a gente pode observar por enquanto em Curitiba, por exemplo, mas grande parte do estado ainda devendo chuva nesse mês de julho, que já por característica é um mês mais seco. Essa combinação de ausência de chuva, tempo seco e aumento da radiação, da energia que vem do sol nesse período, favorece as temperaturas mais altas. E tem um outro ponto, um outro processo, que é um processo que a gente chama de subsidência, esse é o nome técnico. É um movimento vertical na atmosfera em que o ar desce nessa região. Quando o ar desce, ele provoca uma compressão. Sempre que a gente tem compressão do ar, esse ar se aquece. A gente pode dar um exemplo de uma bomba de ar para encher pneu de bicicleta, né? Você vai bombeando, você percebe que aquela bomba esquenta. Esse calor sai da compressão do ar. Então, na atmosfera, a gente está tendo esse efeito de compressão do ar em todas essas regiões. Resumindo, recapitulando, né? Os três processos. Atraso das chuvas, o sol mais forte, né? E esse efeito de compressão do ar, que é a subsidência. Essa combinação acontecendo ao mesmo tempo favorece a ocorrência de temperaturas extremas. Professor, estou olhando esse mapinha aqui que o Maltic citou no começo e a previsão para essa quinta-feira é que essa massa de calor seja ainda mais intensa, né? Só para os ouvintes terem uma ideia, uma mancha vermelha que está ocupando todo o centro-oeste, todo o sudeste, quase todo o sul, cobre todo o Paraguai, um pedaço da Argentina, da Bolívia, uma mancha imensa ali, né, de calor. A gente pode ter temperaturas históricas, máximas históricas, principalmente no centro-oeste? Exatamente. O centro-oeste é a região onde a gente tem, nessa época do ano, as temperaturas mais altas do ano, porque está distante da influência do oceano. Goiânia ontem teve o dia mais quente dos últimos 5 anos, ultrapassou os 40 graus. O Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, né, e o litoral paulista, tem influência do vento que passa por cima do mar. E essa época, a temperatura da água do mar é baixa, é fria. Então, essa água fria atenua as temperaturas, consegue amenizar as temperaturas na parte costeira do Brasil. Já mais no interior do continente, não tem esse efeito do mar. Por isso, a ausência de chuvas faz com que a gente tenha muita radiação do sol e as temperaturas fiquem muito altas. E em Cuiabá, por exemplo, a gente teve no dia de ontem temperatura máxima de 42,4. Isso no termômetro, né? Isso no termômetro. E no dia de hoje, no início da tarde, a gente já estava com mais de 41. Né? E a previsão é de que a temperatura suba nos próximos dias. Em setembro, nesse mês, 18 dias em que nós registramos temperaturas iguais ou superiores a 40 graus e hoje pode chegar a 43, um novo recorde. Então, muito provavelmente a gente deve ter em Cuiabá a temperatura mais alta do ano e não se descarta a possibilidade de a gente bater recorde, né, absoluto de temperatura em algum ponto ali do centro-oeste. Agora mesmo na região sudeste do país, onde a gente está conversando, existe uma expectativa, especialmente na sexta-feira, de aquela lufada de vento quente, né, durante esse período. O que explica isso? Por que a gente sente esses ventos quentes que chegam junto com essas ondas de calor? Legal, é uma boa pergunta. Além desse efeito da massa de ar, né, que a gente explicou no início, a gente vai ter a aproximação de uma frente fria. Sempre que uma frente fria se aproxima, uma frente fria a gente pode visualizar ela como um para-choque de uma massa de ar frio. Essas massas de ar frio vêm de latitudes mais altas, né, em direção a latitudes mais baixas. É um mecanismo da natureza para redistribuir energia no planeta, né? Então, quando ela vem, a dianteira dela, o para-choque dela, forma nuvens, né, levanta o ar quente e provoca alguma chuva. Essa é a frente fria. Então a gente vai ter uma massa de ar frio vindo pelo sul, ela chega na sexta-feira no Rio Grande do Sul e vai avançando, e sábado ela chega no sudeste. Então a sexta-feira é um dia antes dessa frente fria chegar no sudeste. Um pouco antes dessa frente fria chegar, os ventos são forçados a mudarem de direção, eles sopram mais de norte e noroeste. Veja que um vento vindo de noroeste para São Paulo e Rio de Janeiro significa um vento vindo mais do interior, vindo lá do centro-oeste, justamente onde está muito quente, né? Então a aproximação dessa frente fria
vai favorecer o transporte de ar mais quente do interior do continente em direção à costa da região sudeste. Professor, o senhor disse que a região sudeste ainda não está sentindo esse calorão todo justamente pela proximidade com o mar, né? Acho que eu sou a única carioca aqui na conversa. Antes da gente começar a gravação, eu até conversava com o Maltique. Maltique, aqui no Rio não bateu 40 graus, não dá para falar em onda de calor, né? O carioca ri quando o termômetro marca 38, 39 graus. Quando é que o maçarico vai acender aqui na região sudeste, hein, professor? O verão vai ser escaldante ou não? A gente tem uma tendência a achar que, se está quente agora, no verão vai estar mais quente ainda. Né? No interior do continente, né, que a gente está falando lá do centro-oeste, lá as chuvas, como eu falei, vão amenizar as temperaturas. No Rio de Janeiro, a tendência é realmente a gente ter a cada mês temperaturas mais altas. O pico de temperatura no Rio de Janeiro acontece no mês de fevereiro. Sensação hoje, gente, chegou a 55,4 lá em Santa Cruz, isso de acordo com o Alerta Rio, e pela média histórica do Alerta Rio, essa foi a maior sensação térmica aqui no Rio desde 2014. Então, mês de fevereiro e na média é quando a gente tem as temperaturas mais altas. E agora, nessa época, né, com essa água mais fria, entra a brisa, tal, não deixa a temperatura ficar tão alta. Mas isso não quer dizer que não vai fazer calor esses dias. A gente só não deve ter recordes, como lá em Cuiabá. Mas é possível que a gente bata temperaturas aí próximas dos 40 graus ou até chegue nos 40 graus que você citou aí, para poder sentir um pouquinho de calor, para o carioca sentir um pouquinho de calor. E falando no carioca sentir calor, e o nosso verão? A gente está muito longe do verão, a gente sabe que esses modelos, depois de 15 dias, eles passam a ter maior fragilidade. Ainda assim, a gente tem alguns fenômenos mundiais, planetários importantes que indicam, né? Por exemplo, o Laninha e o El Niño. O que a gente pode projetar ainda de forma um pouco incipiente para esse verão 2020-21? Bom, nesse momento a gente tem a Laninha atuando, né? Estamos com as temperaturas do Oceano Pacífico, na região equatorial, mais frias do que o normal. E isso caracteriza o fenômeno Laninha. Quando elas estão mais quentes, é o oposto, é o fenômeno El Niño. Então, esse ano elas estão mais frias. E qual seria o impacto disso? Né? Porque a Laninha é o fenômeno de grande escala mais conhecido, Laninha e El Niño, né? Mais conhecidos por influenciarem e modificarem os padrões de distribuição de temperatura e de chuva. Bom, os estudos têm algumas regiões onde o impacto, o efeito desses fenômenos é mais marcado, né? Ou seja, tem uma correlação maior entre as coisas. Tem outras regiões onde essa correlação é menor. Com relação à Laninha para o Brasil no período de verão, a correlação que se vê é de temperaturas um pouco abaixo da média no Sudeste. Então, veja, parece um pouco contraditório, né? A gente tem uma primavera, uma estação de transição com temperaturas muito altas e depois, no verão, as temperaturas serem mais baixas. Mas isso, diante do funcionamento da atmosfera e até da natureza em geral, não surpreende. Porque muitos dos processos naturais, eles são o que a gente chama de não lineares. Né? E até uma maneira da natureza reequilibrar as coisas que estão fora do lugar. Né? Então, se durante um período uma certa região da atmosfera fica extremamente quente, né, a massa, o peso dessa massa de ar vai mudar e a distribuição de pesos na atmosfera muda de forma que começa a acontecer movimentos e deslocamentos na atmosfera para redistribuir esse calor e essa temperatura. Então, tem trabalhos científicos mostrando que uma primavera muito quente e seca, em algumas vezes, resulta num verão mais chuvoso. Né? Ali em dezembro ou janeiro, chuvas acima da média, e nesses períodos em que a gente tem chuva acima da média, durante o verão, a temperatura acaba ficando um pouco mais amena. Professor, isso que a gente está vendo aqui no Brasil já é fruto dos fenômenos extremos da mudança climática e é semelhante ao que acontece em outros pontos do mundo, por exemplo, com os incêndios florestais na Califórnia, na Austrália, em vários países, esse aquecimento tão grande? Pelo menos 3 pessoas morreram por causa dos incêndios que atingem o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, desde domingo. As regiões afetadas são conhecidas pelas vinícolas. O governador da Califórnia declarou estado de emergência em 3 condados. Olha, essas ondas de calor e outros tipos de extremos são compatíveis
com o que se estuda em termos de aquecimento global. Então, eles são compatíveis com um planeta mais aquecido. Agora, é difícil cientificamente, estatisticamente, apontar um determinado evento como sendo fruto do aquecimento global. Mas é certo que um planeta mais aquecido vai apresentar uma maior frequência de ondas de calor, como essa que a gente está vendo, e de outros extremos, como esses que a gente vê acontecendo pelo mundo. Agora, falando um pouquinho de chuva, né? Na região centro-oeste, justamente essa que vai enfrentar a onda de calor de uma maneira mais intensa, a chuva é muito esperada, a gente está vendo uma verdadeira tragédia ocorrendo no Pantanal nesse momento. E de sábado para domingo surgiram 3 grandes focos de incêndio em outras regiões do Pantanal. Já são 5 frentes de combate. Os bombeiros aumentaram em 30% o efetivo, retirando aqueles que estavam de sobreaviso. E também pediram reforços de Santa Catarina e do Distrito Federal. Tem como a gente explicar o porquê do atraso desse período de chuvas nesse momento? A gente sabe que essa é uma chuva que percorre vários continentes, ela acaba, pegando os Andes e chegando aqui. Como é que funciona esse processo? Olha, tem alguns períodos, algumas regiões e alguns anos, onde os processos atmosféricos que provocam as anomalias são mais bem entendidos, né? Você tem um deles em particular que influencia. A região central da América do Sul, e que pega ali o centro-oeste do Brasil, onde está o Pantanal, é uma região onde a gente não conhece muitos mecanismos que possam determinar de uma forma marcante essa distribuição de chuva e de temperatura. A gente conhece um processo na atmosfera, que já foi até bastante estudado, que ele traz esse processo, ele mostra a umidade que chega no centro-oeste, saindo dos oceanos Atlântico Sul e Norte, principalmente do Atlântico Norte, entra pela costa ali do norte do país, passa sobre a Amazônia, e quando atinge os Andes, que é um paredão ali de montanhas, né, esse vento faz a curva, literalmente faz a curva, e é direcionado para sul. Então ele desce ali pela Bolívia, passa pelo centro-oeste, Paraguai, norte da Argentina, sul do Brasil, e é responsável pela existência do Pantanal, por exemplo, né, que é uma região no meio do continente, mas com muita chuva, muita água alagada, né? Isso é por conta desse escoamento, a umidade que vem do oceano e aí desvia nesse paredão que são os Andes. Se a gente não tivesse a Cordilheira dos Andes, provavelmente não teríamos uma região alagada como temos ali no Pantanal. Pois bem, esse processo, esse caminho, né, esse caminho do vapor de água, ele é conhecido, um dos nomes dados a ele é de rios voadores. São rios, mas não rios de água, né? São rios de água, mas não na forma líquida, na forma de vapor, né? E esses rios, então, estão escoando. Quando muda um pouco a posição deles, né, você acaba alterando o volume de chuva em certas regiões. Então, esse ano, a gente percebe que isso está um pouco modificado. A gente não tem tido a intensidade e a frequência desse transporte para favorecer as chuvas ali. Então, esse processo está um pouco atrasado. Com esse atraso, a gente não tem chuvas, fica muito seco, fica muito quente, e um ambiente propício para a propagação do fogo, né? Seja ele criminoso ou natural. Qualquer tipo de fogo que começar vai se alastrar com muito mais rapidez e vai ser difícil de controlar. Professor, a gente pode ter de novo esse ano uma seca das proporções que tivemos ali em 2014, 2015, na época da crise hídrica? Olha, a seca ali no Pantanal, ela é histórica, né? A gente tem dados de décadas, e pelo menos da década de 70 para cá, a gente teve desde o ano passado, 2 meses na estação chuvosa com muito pouca água, né? E esse ano também, um ano com pouca chuva no Pantanal. Então, no Pantanal, a gente tem uma seca histórica, pelo menos desde a década de 70 a gente não tinha uma seca tão severa, uma falta de chuva tão grande. Já na região sudeste a situação é diferente, e a gente teve esse período bem seco aí em 14, 15, depois ainda tivemos alguns verões com pouca chuva. Na verdade, até hoje a gente ainda não recuperou aquela falta de chuva, se a gente olhar em termos de reservatório. Em 100 anos, nunca choveu tanto em Minas Gerais. Em vários pontos do Rio e São Paulo também teve muita água.
Mas o nível dos reservatórios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que abastecem a maior parte do país, ficou baixo, 24,7% em janeiro. É o pior nível para o mês desde 2015. A gente participa de reuniões que avaliam, né, a situação de reservatórios pelo país, tem grandes reservatórios em Minas Gerais, então a gente ainda vive nas bacias hidrográficas brasileiras, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a gente ainda vive uma situação de escassez hídrica. Agora, com relação ao próximo verão, né, o fato da gente estar vivendo agora um atraso da estação chuvosa não implica necessariamente em pouca chuva no verão. Pelo contrário, é até possível que a gente tenha uma reversão no quadro e no verão a gente tenha meses aí, em algum dos meses do verão, dezembro, janeiro, excessos de chuva, né? E, bom, isso não é positivo, né? Mesmo que seja uma água para repor reservas hídricas, o ideal seria que essa chuva viesse mais bem distribuída, né? E não um período muito seco e depois acompanhado de um período extremamente chuvoso. Mais uma vez aqui a gente observa e traz a questão dos extremos, né? Um período muito seco e depois um muito chuvoso. Então essas alternâncias com frequência, esses extremos, são também situações que são compatíveis, né, com um planeta mais aquecido. Bom, Giovanni, já para encaminhar o encerramento da nossa conversa, a gente vai fazer aquela pergunta que todo mundo faz no noticiário, no rádio, na TV e nos jornais. Para quinta, sexta-feira, qual é a previsão do tempo, mais ou menos sobre temperatura e também chuvas pelo Brasil? Olha, a gente tem essa onda de calor que deve atuar com maior intensidade na quinta e na sexta. Em São Paulo e no Rio, a sexta-feira deve ser o dia mais quente, com temperaturas próximas dos 40 no Rio, possivelmente batendo 40. E a capital paulista também deve ter temperaturas acima dos 35, possivelmente chegando próximo dos 40 graus. Né? São Paulo está um pouco mais longe do mar, não tem essa atenuação tão grande da temperatura mais fria do oceano. A capital paulista deve ter também temperaturas próximas dos 40 graus na sexta-feira. No sul vai fazer muito calor, na quinta, na sexta a frente fria começa a subir, e quando vem uma frente fria e encontra esse calorão, né, é possível que a gente tenha algumas tempestades, algumas trovoadas no sul, e a gente não descarta que em alguns pontos aconteça trovoadas também, algumas pancadas mais fortes em São Paulo e no Rio de Janeiro, no final da sexta, principalmente no sábado, com a chegada dessa frente fria. Maltic, só tem uma coisa a dizer sobre isso, o ar-condicionado da firma, nunca critiquei. Agora que tô aqui no home office, tô com saudade daquele ar gelado. E o meu que tá quebrado. Dureza. Está quebrado, meu ar-condicionado. Mas a gente tem ventilador, a gente dá um jeito, abre a janela. Então tá bom. Giovanni Dolife Neto, muito obrigada pela participação aqui no Ao Ponto, bom trabalho. Muito obrigado, Giovanni, um abraço e um ótimo trabalho. Agradeço o espaço, um bom trabalho para vocês também e bom calor para todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.